O projeto Amplia Saúde, ele busca investigar as relações entre a poluição atmosférica e a saúde, especificamente a saúde materna neonatal. Existem já numerosos estudos que mostram evidências dos efeitos da poluição do ar sobre a saúde da mãe, do feto, do recém-nascido. Então, por esse motivo, recorremos à ciência de dados e à exploração visual analítica para trazer evidências sobre as diferenças que existem entre os municípios brasileiros nos níveis de poluição de ar, dos indicadores de saúde materna e neonatal. A ferramenta permite a análise exploratória de múltiplos indicadores da saúde do neonato, junto a dados socioeconômicos relacionados à mãe, e isso tudo em paralelo com os dados de poluição atmosférica, que é o PM2.5. Isso é o grande diferencial dessa ferramenta de visualização, porque a maior parte das visualizações existentes, elas permitem comparar apenas uma ou duas dessas dimensões, mas não essa escolha na proporção que a gente oferece para 4 municípios que podem ser escolhidos livremente entre os mais de 5.000 municípios do Brasil. Eles podem ser escolhidos a partir da aproximação geográfica entre eles, ou ele pode ser escolhido a partir de outras comparações, como o IDH do município. Uma das escolhas que a gente fez foi a de selecionar apenas gestações únicas. Outra escolha importante foi relacionada à completitude dos dados. Precisamos da informação sobre o peso ao nascer. Isto porque esse dado é essencial para cálculo de indicadores que são conhecidamente afetados pela poluição do ar. Outro desafio que se nos apresentou foi relacionar no espaço-tempo dados agregados. Então, como temos um agregado de mães com diferentes momentos da gestação e que as gestações são de duração variável, a exposição à poluição, então, também é variável. Daí que é importante a gente observar o impacto de todas elas no mesmo momento. Precisamos que o feto tenha um grau de maturidade semelhante e, por isso, de utilizar a data de concepção nas trilhas. O projeto trabalhou somente com dados secundários, obtidos do DataSUS, dos sistemas SIM e SINASC. E para os dados de poluição atmosférica, nós usamos o PM2.5 do CISAM. Os dados ambientais que nós tivemos acesso da base de dados do CISAM, eles estão disponíveis apenas até 2019. A partir de 2019, esses dados não foram mais captados. E em relação aos dados da área da saúde, tem um indicador extremamente importante que a gente usa, que é a adequação à idade gestacional. E esse indicador, ele precisa de certas informações que estão disponíveis na base de dados do SUS apenas a partir de 2012. Então, por essa razão que os nossos dados estão compreendidos entre os anos de 2012 ou 2019. Nós adotamos uma abordagem que combinou um processo orientado por dados com um produto centrado no usuário. A gente chegou a um canvas em que a gente identificou 3 grupos de usuários-chaves. Em primeiro lugar, os especialistas, que são os médicos, os analistas, pesquisadores, tanto na área de saúde como meio ambiente. Em segundo lugar, os gestores públicos na área de saúde e também os técnicos. Em terceiro lugar, as gestantes, que são as pessoas por trás desses dados. Em um primeiro momento, a partir de uma abordagem de co-design, a gente organizou 2 workshops virtuais, além de uma série de reuniões de trabalho com pessoas especialistas nas áreas de saúde neonatal, na área de poluição ambiental e também na área de visualização de dados. Essas pessoas atuaram como colaboradores do projeto e produziram insights valiosos para o direcionamento da ferramenta. Em um segundo momento, a gente realizou uma avaliação da ferramenta a partir de uma observação participante com os potenciais usuários. E depois eles puderam explorar
tanto individual como coletivamente, as funcionalidades e os recursos de visualização. Então, os desafios computacionais dessa visualização que a gente desenvolveu para o projeto Amplia Saúde são relativos à grande quantidade de dados que a gente precisa trazer do servidor para a máquina do cliente. E no caso do projeto do Amplia Saúde, a gente teve que adotar algumas soluções bastante customizadas para fazer isso funcionar de uma maneira bastante fluida e eficiente. Com o objetivo de criar uma visualização interativa, optamos por uma arquitetura em que os dados são armazenados e pré-computados em um servidor, na nuvem, enquanto as agregações finais e a geração dos elementos visuais em si ocorrem no próprio computador do usuário, assim diminuindo o tempo de resposta observado.